A paz do Senhor, queridos. Estamos iniciando mais uma videoaula sobre subsídios de seu canal EBD Fácil e Motivadora. E na aula de hoje nós estaremos comentando a lição de número 2 das lições bíblicas adultos, que tem como título Missões Transculturais, a sua origem na natureza de Deus. Nós estamos dando prosseguimento aos nossos estudos bíblicos deste trimestre, o qual estamos comentando o tema geral, até os confins da terra, pregando o evangelho a todos os povos até a volta de Cristo. E na lição de hoje, lição de número 2, estaremos comentando a lição Missões Transculturais, a sua origem na natureza de Deus. O texto áureo encontra-se em Gênesis, capítulo 17, versículo 4. Quanto a mim, eis o meu concerto contigo e serás o pai de uma multidão de nações. Verdade prática. O amor de Deus é a verdadeira motivação do crente para realizar a obra missionária. A leitura bíblica em classe encontra-se no livro de Gênesis, capítulo 12, do versículo 1 ao 3, e Gênesis, capítulo 17, dos versículos 1 ao versículo de número 8. Então vamos iniciar a nossa lição de número 2, Missões Transculturais, a sua origem na natureza de Deus. Então, meus amados irmãos, nesta lição 2, dando continuidade aos nossos estudos nessa lição. Como os irmãos sabem, o tema do trimestre é sobre missões, com o título da lição, Até os Confins da Terra. E nessa lição de número 2, nós vamos embarcar nessas missões transculturais, e hoje focando a sua origem na natureza de Deus. Então, o autor, na aula passada, ele até comentou um pouco sobre o que é ser transcultural, o significado da palavra. Nesta lição, novamente, ele vai trazer agora essa ideia do que é transcultural, que está mostrando que é essa ideia que tem o homem ou a mulher levantada por Deus como missionário, que tem de transpor as barreiras culturais, como nós falamos na aula passada, algumas barreiras que tem que ser rompidas, algumas barreiras que tentam impedir o progresso dessas missões transculturais. Então, a palavra transcultural, ela traz essa ideia de um missionário que transpõe as barreiras culturais de um povo para apresentar o amor de Deus, segundo o Espírito Santo. Então, a missão transcultural, meus irmãos, ela implica estender-se a todos os grupos étnicos da Terra, cuidando dos diferentes aspectos da vida das pessoas. É a definição que nós falamos de forma fácil, simples e clara na aula passada. Que é ir a quem quer que seja, onde quer que for. Porque o amor de Deus, ele, meu irmão, é a força motriz na vida do homem e da mulher de Deus, que tem ardendo em seu coração a chama missionária de levar a palavra de Deus às pessoas que nunca sequer ouviram falar de Cristo Jesus, aquele que salva, restaura e leva o homem para o céu. Então, nesta introdução, para nós encerrarmos a introdução, vai falar sobre o Senhor como um Deus missionário, que de fato Deus é um Deus missionário. A missão existe simplesmente porque Deus ama as pessoas. E, acima de tudo, Deus quer resgatar a humanidade da sua desumanização nas áreas moral, espiritual, física, intelectual, social, econômica, política e cultural. O estabelecimento do reino é a missão de Deus. Então, a tarefa mais importante da igreja, meu irmão, neste tempo é a evangelização. Nós não podemos perder o foco de ter em mente a incumbência que foi dada à igreja, como nós vamos falar nessa lição. Então, Deus deu essa incumbência para a igreja, é uma tarefa importantíssima. Evangelização transcultural.
Por que isso é urgente? Porque cerca de 25% da população mundial nunca ouviu falar do Evangelho sequer uma vez. Diante disso, meu irmão, nós temos essa incumbência dada por Deus de levar e pregar o Evangelho. No tópico primeiro, o autor vai falar sobre a natureza missionária de Deus. Vai falar sobre a natureza missionária de Deus no chamado de Abraão. Nós conhecemos a história de Abraão. É até a leitura bíblica em classe. Por quê? Porque Deus chama Abraão para fazer dele uma grande nação. E o chamado de Deus para Abraão é que ele saísse do meio da sua parentela e fosse para uma terra a qual Deus mostraria a ele. Então ele saiu sem saber aonde iria terminar a sua viagem ou a sua peregrinação. Mas diante desse chamado, por isso o autor colocou o início aqui, a história de Abraão, Deus está mostrando o desejo dele de alcançar todas as nações. Porque o próprio fala para Abraão que em Abraão seriam benditas todas as famílias da terra. Então o chamado que Deus deu para Abraão foi justamente este, de levantar um povo, porque tinha que alguém ser escolhido. Para o povo ser levantado, tinha que ter o povo. E para ter povo, tinha que ter o início, o start daquele povo. E o start começou em Abraão. E de Abraão vem uma grande nação, que é a nação de Israel. E é justamente da nação de Israel que vem o descendente de Abraão, que Paulo fala lá em Gálatas. Que agora, quando Paulo está falando aos Gálatas, ele fala agora não fala no plural, mas fala no singular. Serão benditas na descendência de Abraão. Quem é a descendência de Abraão? Cristo. Cristo descende, por quê? Porque o plano de redenção de Deus tinha um projeto para Israel, tinha de anunciar as boas novas de salvação às nações. Israel foi levantado com o objetivo de serem os proclamadores da bênção de Deus, ou seja, eles foram levantados para ser o abençoador, o povo abençoado por Deus e para abençoar as demais nações. Mas Israel perdeu a sua visão missionária. Perdeu. E por que ele perdeu? Pelas seguintes causas. Eles ficaram mais preocupados em ser abençoados, tinham uma preocupação exacerbada em eles serem abençoados, pensando em si mesmo, do que serem abençoadores. Eles confundiram a eleição deles com eletismo. Isto é, eles pensaram que Deus estava somente preocupado com eles. E a terceira causa é o etnocentrismo. Ele pensou que a cultura deles era melhor do que a dos demais, causando-lhe uma profunda cegueira, tanto racial quanto espiritual. Deus não havia determinado que apenas algumas famílias ou povos fossem alcançados, mas que todas as famílias ou povos fossem alcançados. Israel falhou nessa sua missão, nessa sua visão missionária. Entretanto, o Senhor não desistiu do seu propósito e continuou sua meta de alcançar o homem até o Novo Testamento, porque é o segundo subtópico que o autor vai falar, é a missão como atividade de Deus. E neste ponto aqui o autor vai falar de forma maestral, meu irmão, que nós devemos voltar e compreender essa revelação especial de Deus, que é uma revelação que o próprio Deus fez na sua palavra. É o texto que foi lido, na leitura em classe, que os irmãos com certeza leram,
que vai nos mostrar o Deus soberano ali no capítulo 17, quando ele chama Abraão e fala com Abraão, que é um ser limitado, mas Deus tratou com Abraão, troca ali o nome de Abrão para Abraão, reafirmando a aliança que Deus estava fazendo para com ele. E esta aliança iria transcender geograficamente no cumprimento da promessa. Então a missão, meu irmão, como atividade de Deus no mundo, está claro nesse chamado de Abraão. Deus é o maior protagonista das atividades missionárias, porque ele age no mundo pela sua graça, a fim de reconciliá-lo, o mundo, consigo mesmo. Por isso, o nosso maior modelo missionário é o próprio Deus, que é o ponto que encerra esse primeiro tópico. O nosso modelo missionário. Quem é o nosso modelo missionário? Deus. Deus é o melhor e maior modelo missionário para a igreja na atualidade. A igreja não precisa, meu irmão, se fundamentar em teóricos, em pessoas ilustres, em metodologias contemporâneas através desses projetos que fazem de alcançar pessoas com feitos notáveis. Nós não desprezamos isso, não, mas isso não é o que leva, meu irmão, as pessoas a terem o anseio de alcançar, aonde quer que seja, em qualquer lugar que seja e a quem quer que seja. Porque o que move a pessoa de sair de sua terra para ir para uma terra desconhecida na prática, porque tem que estudar, a gente falou isso na aula passada, o conhecimento da onde vai fazer a sua obra missionária, caso sendo levantado por Deus, obviamente, é que o desejo nasce pelo amor que é derramado no coração daquele que tem o cuidado, o zelo pela obra e pelas coisas de Deus. Então Deus é o maior modelo, nosso maior modelo missionário. É o próprio Deus, cuja natureza é demonstrada ao longo das Sagradas Escrituras. Que aí quando vai entrar no ponto 2, falando sobre o amor de Deus, o princípio fundamental da história da redenção, vai falar sobre o amor de Deus. Neste ponto aqui o autor vai frisar o amor que Deus tem de forma igual, profunda e perfeita para com todo ser humano. Deus ama a todos. Por isso a Bíblia define Deus como Deus é amor. Porque Deus, quando cria o ser humano, ele, pela sua presciência, sabia que o ser humano iria cair, sabia. Mas ele já tinha um plano de redenção para alcançar o homem caído, o homem perdido, o homem alheio aos estatutos e desígnio estabelecido por Deus para a humanidade. Portanto, meus amados irmãos, o amor de Deus para com o homem busca despertar um amor como resposta do homem a Deus. Em sua forma final, o amor entre Deus e o homem significa uma doação mútua, completa e ilimitada, e a posse mútua total. Esse amor de Deus é uma realidade e, como tal, conduz as pessoas nas sendas da caridade. E isso percebe-se tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, que é o tópico segundo, que vai falar sobre a redenção no Antigo Testamento. E o significado de redenção é o ato ou efeito de redimir ou remir. O que é isso? É libertação, reabilitação, reparo, salvação. É o ato de adquirir de novo
de resgatar, de tirar do poder alheio, de tirar do cativeiro. É livrar-se de um passo arriscado das penas do inferno. Então, redenção, meu irmão, é o livramento de alguma forma de escravidão, com base no pagamento de um preço por um redentor. Trata-se de um conceito básico para a visão bíblica da salvação, que é a redenção que foi efetuada por Cristo. Ou seja, ele pagou o preço que caberia a cada um de nós pagar. Cristo pagou, ele pagou. Então, no Antigo Testamento, meu irmão, nós vemos que existe a redenção está integralmente associada à vida familiar, à vida social e nacional de Israel. Isso nós podemos ver, o autor vai citar aqui alguns textos, o resgate para a libertação de um escravo, Levítico capítulo 25, do 48 ao 55. Para recuperar um campo, Levítico 25, do 23 ao 34. Ao invés de sacrificar um macho primogênito, Êxodo 13, do 12 ao 16. E em favor de alguém que de outra forma seria condenado à morte, Êxodo capítulo 21, versículo 28 ao versículo 36. Então, qual o propósito da redenção? O propósito da redenção a gente já percebe quando Adão e Eva pecam, caem, estão agora alheios à presença de Deus, porque é o primeiro passo que o homem faz quando peca é se afastar de Deus. Então, quando Adão e Eva pecaram, Deus não só lhe expôs as terríveis consequências, não. Deus não só chegou lá e disse, vai acontecer isso com você, porque é o que está na Sagrada Escritura, nós percebemos. Não é somente isso, de Deus chegar e dar punição para Adão, para Eva, para a serpente. Não foi somente isso. Mas Deus anunciou a existência de um maravilhoso plano que lhe garantiria a vitória final sobre o pecado e a morte. O que Deus estava falando ali era sobre o plano de redenção. É o plano de redenção de Deus falando da redenção que viria daquele que nasceria de mulher. Ele pisaria a cabeça da serpente. A redenção, o plano de redenção em Gênesis 3,15 fica de forma clara. Deus tinha um plano e o plano foi executado por Deus. Porque Deus não é pego de surpresa e muito menos tem os seus planos frustrados. O terceiro e último subtópico deste tópico aqui vai falar sobre a redenção no Novo Testamento. A redenção no Novo Testamento em teologia é o resgate da humanidade por Jesus Cristo. No Antigo Testamento a gente até citou alguns textos e mostrou como se dava alguns tipos de resgate, de redenção. Mas em termos bíblico-teológicos, o Novo Testamento de forma clara nos mostra que Cristo, ele é a redenção, porque ele foi o resgate da humanidade. Então, no conceito cristão, os privilégios da redenção incluem os perdões do pecado, a justiça que nos é imputada por Cristo, a vida eterna. Então, no Novo Testamento, minha irmã, a redenção é estritamente uma atividade divina, que é realizada por Jesus Cristo e através dele. E essa redenção a qual nós estamos inclusos, ela terá um ponto final, e o ponto final é na glorificação. Quando de fato estaremos completamente livres do pecado e da natureza humana caída. Isso que nós devemos entender. A redenção no Novo Testamento, ela é realizada por meio de Cristo. Porque o Antigo Testamento tinha, e a gente citou algumas passagens que mostram, tudo isso apontando para um sacrifício perfeito, que foi efetuado por Cristo para redimir toda a humanidade. E essa redenção ela se aplica àquele que o recebe como Salvador. A expiação é ilimitada, Cristo morreu para salvar a todos. Mas a redenção ela só tem eficácia na vida daquele
que se ponha embaixo do senhorio de Cristo. Sob o senhorio de Cristo, aquela pessoa que se confessa diante de Cristo e fica agora debaixo de seu senhorio, essa pessoa está redimida, porque foi alcançada pela graça de Deus. Entendeu que Cristo veio a este mundo, encarnou, Deus encarnado, Cristo, viveu entre os homens, morreu, ressuscitou ao terceiro dia e nos deu a salvação eterna. O último tópico da lição vai falar sobre visão bíblica do caráter transcultural da missão. Vai falar sobre um Deus missionário, porque é justamente isso que a Bíblia revela. Um Deus missionário. Em cada página das Sagradas Escrituras você percebe o Deus missionário, que é o Deus ao qual nós servimos, que sempre teve e sempre terá o anseio e o desejo de salvar e de alcançar toda a humanidade. Por toda a humanidade. Às vezes nós temos até uma ideia errônea, como o autor da lição coloca, de achar que missões surgiu no Novo Testamento. Primeira viagem missionária de Paulo, segunda, terceira, não. Missão não começou no Novo Testamento, mas missão começou no coração de Deus desde o tempo do Antigo Testamento. Deus sempre foi um Deus missionário. Deus em Abraão renova o chamado missionário. Fala para Abraão como? Em Gênesis capítulo 12, versículo do 1 ao 4. De ti farei uma grande nação e te abençoarei e te engrandecerei o nome. Se tu uma bênção, abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. No Salmo 2, versículo 8, a palavra do Senhor nos fala: Pede-me, e eu te darei as nações por herança, e os confins da terra por tua possessão. Então, dentro das Sagradas Escrituras, percebemos que o Antigo Testamento ele registra a revelação de um Deus não nacionalista, mas um Deus missionário. No livro de Gênesis, isso fica bem claro quando Deus trata não somente com a nação específica, mas com toda a humanidade. Nós já falamos sobre isso na queda do homem, Gênesis 3,15. Mostra de forma clara que o alcance de Deus não é apenas para uma nação, para um povo, para um determinado indivíduo, mas para toda a humanidade. No dilúvio, Deus trata com todas as nações e não apenas com um povo específico. Deus tem um amor e um trato e um carinho de alcançar toda a humanidade. Esse é o desejo de Deus. E o desejo dele de alcançar toda a humanidade não é à toa que ele levanta um homem, e esse homem faz uma grande nação, e essa nação agora é a portadora de Deus para abençoar todos os demais povos, a todas as demais nações. Deus tem um plano na vida das nações, através do Evangelho de Cristo, que é anunciado e pregado, e todo aquele que ouvir e der crédito e crer em seu coração, de fato vai ser redimido pelo sangue de Cristo. O Deus missionário, que é esse Deus ao qual nós servimos, estabeleceu uma estratégia de abençoar todos os povos. O que ele fez? Ele escolhe Abraão para abençoar todas as famílias da terra. Vemos, meu irmão, quando Deus fala que em ti serão benditas todas as famílias da terra, nós vemos Deus escolhendo um homem, gerando dele uma família que se tornaria um povo, e ele abençoaria todas as famílias da terra por meio de Abraão. O segundo tópico da lição, o autor vai falar, desse tópico terceiro, vai falar sobre a escolha de Israel e sua missão. Deus escolheu Israel, sim, escolheu, isso é óbvio. Através de Abraão, Deus levanta uma nação. E esse povo de Deus, povo especial, sim. Ao longo da história, nós percebemos que falhou quanto à proclamação das boas novas de salvação de Deus. E nós falamos as causas, 3 causas da falha de Israel
nessa rejeição da missão a qual foi incumbida, porque era uma nação missionária de Deus aqui na terra. E eles foram escolhidos não é porque os melhores, não é porque são os mais intelectuais ou os menos intelectuais, mas foram escolhidos pela graça amorosa de Deus. É isso que Moisés escreve em Deuteronômio, capítulo 7, versículos 7 e 8. Não nos teve o Senhor afeição, nem vos escolheu porque fosseis mais numerosos do que qualquer povo, pois éreis o menor de todos os povos, mas porque o Senhor vos amava, e para guardar o juramento que fizera a vossos pais, o Senhor vos tirou com mão poderosa e vos resgatou da casa da servidão, do poder de Faraó, do rei do Egito. Então Deus teve um chamado, escolheu Israel para cumprir uma missão. Entretanto, essa missão foi quebrada. Por que foi quebrada? Porque Israel caiu em apostasia. Israel desobedece os preceitos e os mandamentos divinos. E como castigo, o Senhor permite tanto Israel quanto Judá ser levados cativos. Israel pela Síria e Judá pela Babilônia, por causa de desobediência, de não cumprir o que estava preconizado na palavra de Deus. Mas os planos de Deus nunca são frustrados, e ele escolheu a igreja. Paulo, quando está escrevendo, fala sobre esse grande mistério que antes estava oculto, ou seja, mas nesses últimos tempos foi revelado a cada um de nós. E Paulo escreve inspirado pelo Espírito Santo. É a igreja de Cristo, que é formada de judeus e gentios, ou seja, a parede que existia de separação já não existe mais. Agora, Deus está sendo representado nesta terra pela sua igreja atuante, pela igreja militante, que agora recai sobre a igreja. Por isso a palavra de Deus nos fala que o Senhor veio para os seus, mas os seus o rejeitaram. Mas todo aquele que o receber, Deus os dará o poder de serem feitos filhos de Deus. Então, meus amados irmãos, Deus agora tem a incumbência, deu a incumbência na proclamação do evangelho à igreja. A igreja agora que tem a responsabilidade de pregar o evangelho, como cabe agora à igreja, a igreja tem que ter o que tem o desejo de Deus. O desejo da igreja deve ser o desejo de Deus. O projeto da igreja deve ser o projeto de Deus. E qual o projeto de Deus dentro dessa temática que nós estamos estudando? É alcançar todos os povos e nações. Deus tem um objetivo a ser alcançado. E esse objetivo, para ser alcançado, depende da igreja, porque Deus incumbiu a igreja. Deus poderia dar essa responsabilidade para os anjos. Imagine comigo se não seria fácil os anjos pregar. Seria. Mas Deus não ortogou a eles, mas ortogou um projeto, a missão dele, de um Deus missionário. Ele comissionou a igreja dele para pregoar e levar a palavra dele. Porque Paulo, quando está escrevendo aos Coríntios, ele fala sobre isso. O mistério da reconciliação. Por quê? Porque Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhe imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. A reconciliação que deve acontecer entre o homem perdido e Deus cabe à igreja, porque esse ministério foi dado à igreja. A igreja tem que entender que o Deus ao qual nós servimos é um Deus missionário, que tem um projeto, que tem um plano a ser executado. E esse plano cabe à igreja, porque Deus agora ortogou para a igreja, não a Israel. Não mais a Israel, vamos falar assim.
Israel teve a sua oportunidade e falhou, mas agora Deus incumbiu a igreja. E a igreja que tem essa responsabilidade. Então, assim, meus irmãos, nós estamos encerrando a nossa lição de número 2, missões transculturais, a sua origem na natureza de Deus. Que Deus abençoe os irmãos e até a nossa próxima aula, se assim o Senhor permitir.